Tópico: a orientação interior pode vir dentro de várias embalagens. Não tenho nenhuma ideia de qual é a fonte da minha voz interior. Eu certamente não acredito que seja a voz de Jesus Cristo, ou de um ancestral já morto, ou uma forma de vida superior me enviando pacotes de dados psíquicos de uma espaçonave, ainda que essa última opção seja especialmente engraçada. Frase de Dr. Patrick Miller, fundador da editora Fearless Books. Algumas vezes a orientação interior vem de uma forma completamente espontânea. Como na noite em que eu estava aflita com a febre de 40 graus da minha filha recém-nascida. Estava andando para um lado e para o outro com ela nos meus braços, toda agitada de preocupação e sem saber como fazer para baixar a febre. Era por volta das 3 da manhã, e mesmo que os meus amigos dissessem que eu podia ligar sempre, a qualquer hora do dia ou da noite, não consegui fazê-lo. Em vez disso, andava para um lado e para o outro no pequeno apartamento. De repente, uma voz muito clara surgiu na minha cabeça. Ela disse: "Não lhe dei esse imenso presente para tirá-lo de você agora." E eu soube naquele momento que tudo ia ficar bem. Algumas vezes a orientação interior oferece uma mensagem tão difícil de interpretar como as daqueles brinquedos de adivinhar a sorte. A minha amiga Darlene teve o que, na época, parecia uma visão particularmente estúpida. Ela se sentiu inspirada a se candidatar para o cargo de diretora musical na igreja que frequentava. Parecia uma coisa boa, exceto por um pequeno detalhe: ela não tinha nenhuma especialização musical, e só sabia tocar um pouco de sax e mal claro. Ela adorava cantar, mas adorar cantar e criar harmonia num grupo de músicos que tocam vários instrumentos eram duas coisas completamente diferentes. A mente consciente dela começou a criar objeções. "Darlene, você é completamente doida. Por que Deus, ou qualquer outra pessoa, ia querer que você se tornasse diretora musical?" Então ela concordou em se dar uma última chance, uma chance bem pequena, e nada mais, depois da qual, assegurou a si mesma, ela colocaria aquela visão onde devia estar, no lixo. Ela então negociou com a orientação interior: "Se você quer mesmo que eu seja diretora musical, me deixe passar pelo ministro, pela diretora do conselho ou pelo pianista da igreja até o fim do dia." Como era segunda-feira e a igreja estava fechada e vazia depois do fim de semana, ela imaginou que ficaria a salvo. Afinal, ela trabalhava o dia inteiro, e as chances de cruzar com uma daquelas 3 pessoas eram praticamente nulas. Quando voltava para casa depois do trabalho, parou no supermercado. Já estava indo para o caixa quando ouviu uma voz. "Ei, Darlene, o que você está fazendo aqui?" Não era uma voz etérea vinda lá como a voz tranquilizadora que eu tinha ouvido às 3 da manhã. Era a voz de Mary Jenkins, presidente do conselho, que estava na fila na frente dela. A questão aqui é que a orientação pode aparecer em várias embalagens. Por vários anos, um pouco antes de dormir, Napoleon Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, evocava uma reunião de conselho imaginária da qual participavam Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Henry Ford, Napoleão e Andrew Carnegie. Como presidente desse gabinete imaginário, Hill podia fazer perguntas e receber conselhos. Depois de alguns meses desse evento noturno, Hill ficou impressionado, porque os participantes do gabinete desenvolveram características individuais. Lincoln, por exemplo, começou a chegar atrasado, e depois ficava andando em círculos, como se estivesse desfilando solenemente. Burbank e Paine quase sempre se engajavam numa séria discussão à parte. Essas experiências começaram a ficar tão realistas que comecei a ter medo das consequências e parei de fazê-la, admitiu Hill em Pense e Enriqueça. Como a maioria das pessoas que recebem uma orientação interior em comum, Hill relutou em acreditar nas suas reuniões de conselho noturnas. Mas ele diz: "Apesar dos membros do meu gabinete serem completamente ficcionais, eles me conduziram por caminhos de aventura gloriosos, iluminando novamente a apreciação da verdadeira grandeza, encorajando empreitadas criativas e dando apoio à expressão do pensamento mais honesto." A orientação interior pode vir em várias embalagens, se você estiver aberto o bastante para escutá-la. Alguns de nós precisam de uma grande pancada na cabeça. Outros, como por exemplo, Gary Renard, autor de O Desaparecimento do Universo, com a mente extremamente aberta, recebem orientação direta de alguns mestres emergentes, que surgem na frente deles numa noite qualquer. Michael Beckwith,
Antes de se tornar um ministro do Novo Pensamento no Ágape, um centro de busca espiritual perto de Los Angeles, teve uma visão de um manuscrito que se desenrolava e no qual se podia ler Michael Beckwith para falar na Igreja da Ciência da região em Tacoma. Quando o pastor dessa igreja ligou dizendo que queria que ele fosse fazer uma palestra lá, Michael simplesmente disse: "Eu sei." Tópico: nós colocamos a nossa orientação interior na lista de para quem não devemos ligar em caso de emergência. Uma das principais funções das religiões formais é proteger as pessoas de uma experiência direta de Deus. Carl Jung, psicólogo e psiquiatra suíço, fundador da Escola de Psicologia Analítica. Infelizmente, a maioria de nós restringe a orientação que deixamos entrar. Decidimos que letreiros luminosos, telegramas e cartas de Deus são interessantes, mas o resto é, bem, ligeiramente assustador. Francamente, nós ficaríamos apavorados se um manuscrito se desenrolasse na nossa frente, ou se um mestre emergente aparecesse na frente da TV, durante um episódio da nossa série de televisão favorita. Os nossos caminhos neuronais vão dizer: não, isso não é comigo, não estou preparado para isso. Se um anjo aparecer nos pés da nossa cama, vamos provavelmente chamar a polícia. Deve ser muito difícil para a nossa orientação interior. Como você se sentiria se alguém lhe fizesse uma pergunta e então virasse as costas, ignorando a sua resposta? Somos que nem uma criança de 5 anos que tapa os ouvidos e fica cantarolando lá, bem alto para não escutar. Você não atende o telefone quando ele toca e logo começa a falar bem alto. Você diz alô e escuta o que a pessoa do outro lado da linha vai falar. Nós acusamos a força maior de não nos dar uma orientação clara, mas somos aqueles que estão com a droga do telefone fora do gancho. Quando Neale Donald Walsch se sentou pela primeira vez com uma caneta na mão e algumas questões muito importantes no coração, ele ficou atordoado quando uma voz que supôs que fosse Deus lhe respondeu: "Você quer realmente saber a resposta? Ou está simplesmente perguntando por perguntar?" Neale, que de uma forma meio relutante tinha concordado em participar daquilo, disse: "Bem, ambos. Mas se você tem as respostas, eu adoraria ouvir. De onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos? Muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus. Ele é muito misterioso e só atende chamados aos domingos. A parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível. A qualquer momento que você quiser escutá-la, ela está lá, igualzinho ao seu canal de televisão favorito, basta apenas sintonizar. E você é livre para fazer qualquer pergunta e exigir respostas claras. Agora. Tópico: histórias de experiências pessoais. Não importa quantos indícios você receba, com o tempo você tende a bloquear as experiências incomuns. Frase de Martha Beck, colunista da revista O. Michael Beckwith, o cara de que falei antes que teve a visão do manuscrito, estava olhando para um catavento um dia. Isso foi antes de se tornar ministro, quando ele ainda não estava completamente convencido de que a decisão de seguir o chamado de Deus era a coisa certa a fazer. Ele disse para o vazio: "Deus, você está me escutando? Se é isso mesmo que você quer que eu faça, faça esse catavento apontar na minha direção." Mesmo que fosse um dia de muito vento, e que o catavento estivesse girando muito rápido na outra direção, não muito tempo depois, ele disse que o catavento parou de rodar e apontou na direção dele. É claro que Michael já tivera uma ou duas experiências arrebatadoras. Quando ele estava na faculdade, ele queria ser médico. Beckwith vendeu drogas, apenas para os amigos, claro. E como ele tinha muitos amigos, era um cara aberto e receptivo, vamos dizer que o negócio dele, em pouco tempo, se tornou muito bem sucedido. O tráfico de maconha que fazia cresceu e se espalhou em muitas cidades, nos 4 cantos do país, e ele ficou animado e disse a si mesmo que, se fizesse tudo certo, poderia parar aos 24 anos. Mas ele sabia que alguma coisa estava fora do lugar. A orientação interior dele continuava provocando-o, dando-lhe sonhos bizarros, sugerindo com muita força que deveria haver um caminho melhor. Ele decidiu por conta própria desistir das drogas e seguir aquele caminho melhor. Disse aos amigos que ia fechar o negócio, estava se aposentando. Na última venda que fez, a que acabaria com os estoques, foi preso por agentes federais. Ele estava de posse de 50 quilos de maconha, muito dinheiro vivo, armas e câmeras.
Ainda assim, a voz dentro dele dizia: tudo vai ficar bem. Enquanto se preparava para o julgamento, os amigos pensavam que ele estava ficando maluco. Você não está nervoso? Se eu fosse você, ficaria andando para cá e para lá, pensando em como me livrar dessa enrascada, disseram a ele. Mas eu sou culpado, respondeu. E Deus me garantiu que tudo vai dar certo. Nessa época, ele teve uma visão esplêndida. Ele foi a julgamento. O advogado dele era Robert Shapiro, o mesmo que tinha defendido J. Simpson no começo da carreira, tranquilo e acreditando que, não importava o que acontecesse, ele era amado e cuidado por aquela presença real. Com toda certeza, o advogado dele se aproveitou de algum detalhe técnico, e quando o juiz absolveu Michael com o comentário de que não queria vê-lo ali de novo, o rapaz sabia que isso nunca aconteceria. Às vezes, o campo de infinitas possibilidades consegue até mesmo se mostrar a pessoas que o ridicularizam. Em 1975, Gerald Jampolsky, um psiquiatra bem-sucedido, por fora, estava desabando por dentro. Seu casamento de 20 anos chegará ao fim. Ele bebia muito e tinha dores terríveis nas costas. E claro que nunca havia lhe passado pela cabeça buscar uma orientação maior. Como ele mesmo diz, eu era a última das pessoas a querer acreditar em alguma coisa que usasse as palavras Deus e amor. Mas, no entanto, quando ele conheceu um curso em milagres, um programa que já mencionei aqui algumas vezes, que ensina a transformação pessoal ao se fazer uma opção pelo amor, e não pelo medo, ele ouviu uma voz bem clara dizer: cura-te a ti mesmo. Esse é o seu caminho de volta para casa. E é claro que foi realmente assim. Jampolsky escreveu muitos livros depois. Ele faz palestras sobre um curso em milagres, e até abriu um centro de crescimento espiritual para pessoas com doenças graves. A orientação imediata e direta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, em vez de prestarmos atenção, ensinamos a nós mesmos a não ouvir. É como um garoto que fica sonhando em convidar aquela garota linda da aula de biologia para sair, mas nunca nem ao menos pensa em pegar o telefone e ligar para ela. É como aquele aquecedor de ambiente de que falei no prefácio deste livro. Tópico: mais histórias de experiências pessoais. Se Deus me desse um sinal bem claro, como depositar uma grande quantia de dinheiro numa conta em meu nome na Suíça. Frase de Woody Allen, diretor de cinema. Quando tinha 25 anos, a atriz Jamie Lee Curtis estava saindo com a amiga, Debra Hill, do apartamento recém-comprado em Los Angeles. Debra, que tinha produzido Halloween, o filme que lançou a carreira de Jamie, estava com o último número da revista Rolling Stone. Jamie folheava a revista, conversando com a amiga sobre o fim de um relacionamento, quando de repente viu uma fotografia de 3 homens juntos. Jamie apontou para o homem da direita, que estava usando uma camisa xadrez e tinha um sorriso lindo. Vou me casar com esse homem. Ela nunca o tinha visto antes e não tinha ideia de quem ele era, mas alguma coisa dentro dela lhe dizia que ele era o cara certo. O nome dele é Christopher Guest, disse Debra. Ele fez um filme chamado Isto é Spinal Tap. Conheço o agente dele. Jamie, impressionada com o aperto que sentia na boca do estômago, ligou para o agente no dia seguinte, deu a ele o número de telefone dela e pediu que Chris ligasse, se ele estivesse interessado. Ele nunca ligou. Meses depois, quando estava num restaurante muito badalado em Hollywood, Jamie olhou para o lado e deu de cara com um rapaz da revista, umas 3 mesas à frente, olhando para ela também. Ele acenou como se dissesse: eu sou aquele cara para quem você ligou. Ela acenou de volta. Interessante, pensou ela. Mas minutos depois ele se levantou e foi embora. Ele encolheu os ombros, acenou de novo e saiu. Jamie olhou para o próprio prato, xingando a si mesma por acreditar naquela coisa estúpida de orientação interior. Mas no dia seguinte o telefonô tocou. Era Chris Guest e ele queria marcar um encontro. 4 dias depois, os dois foram jantar juntos num restaurante italiano. Quando Chris foi a Nova York gravar um programa de televisão 1 mês depois, já estavam completamente apaixonados. E, quando ligou para ela, Chris disse: hoje fui dar uma volta pela Quinta Avenida. É mesmo? Disse Jamie. O que você foi fazer? Bem, comprar um anel de noivado, respondeu ele. Eles se casaram em 18 de dezembro de 1984, 8 meses depois de Jamie Lee Curtis receber aquela orientação inicial. Tópico: o método.
Abrir o Mar Vermelho e transformar água em sangue, ver uma sarça em chamas. Nada parecido vai acontecer agora. Nem mesmo em Nova York. Michael Crichton, autor de O Parque dos Dinossauros. Nessa experiência, vamos provar que a orientação recebida por Jamie Lee Curtis e outras pessoas não é algo esquisito, uma coisa sobrenatural do tipo além da imaginação, mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora. Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples como se deve ou não adotar um gato siamês, ou mais complicada, como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego. Seja qual for a pergunta, dê à sua orientação interior 48 horas para se manifestar. Mas atenção! Fiz essa experiência uma vez e fui demitida. No entanto, olhando para trás agora, vejo que essa foi a resposta perfeita, talvez a única que eu realmente ouviria para a pergunta que fiz. Chegou a hora de me dedicar à minha carreira de escritora freelancer. Escolha uma questão que está perturbando você, algo que tenha uma resposta clara, sim ou não, algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Sei que você está pensando em alguma coisa nesse exato momento, não importa o que. Isso serve. Olhe para o relógio. Faça uma pergunta clara, direta e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente ou então levar apenas um dia. Mas em 48 horas, você irá recebê-la, com toda certeza. O seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Stan, você se lembra do ex-surfista bonitão de que falei no prefácio início desse livro? Tinha perdido o emprego. Para tornar as coisas ainda piores, a mulher com quem namorava há 3 anos decidiu que era hora de eles darem um passo adiante. Não é preciso dizer que ele tinha algumas decisões bem sérias para tomar. Em primeiro lugar, Stan decidiu, precisava achar uma maneira de ganhar dinheiro, mas não tinha ideia do que queria fazer. Lembrei-lhe que havia um plano divino para a vida dele, que seria revelado se ele simplesmente estabelecesse a intenção e um prazo específico. Stan disse alguma coisa assim: "Ei, cara, se é verdade que você tem um plano para a minha vida, eu gostaria de poder começar a seguir esse projeto. Não tenho muito tempo, então até sexta de manhã quero saber o que você tem em mente para mim." Na quinta tarde, Stan estava sentado numa piscina de águas termais ao lado de um homem que ele nunca tinha visto. O homem comentou que ia abrir um centro de aprimoramento pessoal, e que estava procurando alguém para dirigir o negócio. Stan imediatamente sentiu uma vibração, e como era de se esperar, menos de 30 minutos depois, o homem lhe ofereceu um emprego, mesmo que ele não tivesse a menor experiência nessa área. Ponto para o campo de potencialidades. Tópico: relatório da experiência. Princípio: o princípio da coluna de aconselhamento. Teoria: a sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. Pergunta: é realmente possível receber orientação constante e imediata? Hipótese: se eu pedir orientação, vou receber uma resposta clara, sim ou não, para a seguinte pergunta. Tempo necessário: 48 horas. Abordagem: tá bom, aí vai. Vamos lá, orientação interior, preciso saber a resposta para essa pergunta. Você tem 48 horas. Seja rápida. Não se esqueça de fazer as anotações de data e hora para início e fim dessa experiência. Experiência número 6. O princípio do super-herói. Os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria. O curso do mundo não está pré-determinado pelas leis da física. A mente tem o poder de produzir efeitos sobre um grupo de átomos, e até mesmo modificar os padrões do comportamento atômico. Frase de Sir Arthur Stanley Eddington, matemático e astrofísico inglês. Tópico: a premissa. O cientista japonês Dr. Masaru Emoto passou 15 anos pesquisando os efeitos da fala, dos pensamentos e das emoções humanas sobre a matéria. O Dr. Masaru escolheu um dos elementos tradicionais da matéria, a água, para ver como ele reagia a palavras, música, orações e bênçãos. Usando mais de 10.000 amostras de água de diferentes lugares, Masaru e os assistentes dele falaram, tocaram músicas e pediram a monges para recitar orações sobre a água. As amostras foram congeladas e os cristais de gelo resultantes, examinados no microscópio. Para o caso de você estar pensando que a água tem a ver com essa história toda, pense nisso.
a água está presente em tudo, mesmo no ar, e como o corpo humano e, sem dúvida, a Terra consistem de 70% de água, é possível pensar que palavras e pensamentos também podem afetar, numa escala maior, estruturas de água mais complexas. O que Masaru descobriu foi que, quando os cientistas tratavam a água com carinho e gentileza, dizendo coisas como eu te amo e obrigado, os cristais resultantes se tornavam mais claros e se reuniam em formas mais bonitas e harmônicas. Mas quando a equipe de Masaru falava de forma negativa com a água, gritando coisas desagradáveis como eu odeio você ou idiota, os cristais se agrupavam, formando buracos escuros. E quando eles tocavam Heartbreak, de Elvis Presley, os cristais se dividiam em duas partes. Numa das fotos ele mostrou como uma amostra da represa do Lago Fujiwara, que era no início uma massa escura e disforme, se transformou completamente depois que um padre rezou sobre ela por apenas 1 hora. Aqueles cristais horrorosos se tornaram claros, de um branco brilhante, em formato hexagonal sem buracos. Ele também descobriu que a oração podia criar novos tipos de cristal que nunca tinham sido vistos antes. Nós, no Ocidente, não aprendemos sobre a energia e o poder do nosso corpo e da nossa mente. Em vez de sermos treinados a sintonizar nossa inteligência inata, nos dizem, quando alguma coisa estiver errada, consulte um médico. Os professores de educação física nos dizem se somos bons e se podemos fazer parte da equipe de basquete. Os professores de artes plásticas, se a pintura que fizemos tem alguma qualidade. Somos ensinados a nos desconectarmos do nosso poder em nome de forças que estão fora de nós. Tópico: o poder da percepção. A minha mente é uma área perigosa da cidade. Não vou até lá sozinha. Frase de Annie Lamott, escritora americana. Quando nasci, em 17 de fevereiro de 1956, o meu pai deu uma olhada em mim, deitadinha naquele bercinho cor-de-rosa, e disse à minha mãe que eu era o bebê mais feio que ele já tinha visto na vida. Não preciso dizer que a minha mãe ficou arrasada. E para mim, um ser humano de apenas algumas horas de idade, ficou decidido que a beleza, ou a falta dela, estava destinada a permear cada momento da minha vida. A acusação do meu pai, capaz de alterar toda uma vida, foi esfregada bem no meu nariz, ficou grudada no meu rosto, como um animal atropelado na estrada. Depois de a minha mãe ficar em trabalho de parto por 18 horas, o obstetra decidiu fazer uma intervenção usando os fórceps. Na batalha entre mim e os fórceps, o meu nariz ficou achatado. Gradualmente ele foi voltando ao normal, mas o meu ego frágil ficou desfigurado. Eu queria desesperadamente ser bonita. Queria provar para o meu pai que eu era aceitável e aliviar a minha mãe do constrangimento que a tinha feito passar. Eu devorava as revistas de beleza, estudando os modelos como um biólogo estuda células. Fazia cachos no meu cabelo, usando garrafinhas de suco de laranja, e pedia máscaras faciais de plantas e extratores de cravos de uma revista para adolescentes. Economizei durante muito tempo para comprar um conjunto de bobs elétricos. Dormia de luvas para evitar que a vaselina que passava para amaciar as mãos sujasse os lençóis. Colecionava fotos com penteados interessantes, colando-as nas últimas páginas do meu próprio caderno de beleza. Esse caderno de beleza pessoal, além de mais de 50 fotos de penteados diferentes, tinha uma lista completa dos meus objetivos: reduzir a minha cintura, aumentar o tamanho dos meus seios, deixar o cabelo crescer e por aí vai. Até incluí um plano para atingir cada um desses objetivos. Para reduzir a cintura, eu ia fazer 50 abdominais todos os dias, diminuir o meu consumo de panquecas pela manhã e abdicar completamente dos biscoitos recheados. Apesar das minhas tentativas bem-intencionadas, continuei não sendo bonita. Não importava o que eu fizesse, parecia que nunca conseguiria melhorar a minha aparência. E como poderia? A minha existência inteira estava centrada na declaração do meu pai sobre eu ser um bebê muito feio. Essa foi a primeira sentença da minha vida, a proclamação em torno da qual a construí. Para ir contra ela, eu teria que desacreditar tudo o que eu conhecia: o meu pai, a minha mãe e a mim mesma. As coisas foram de mal a pior. Com uns 10 anos, a minha visão ficou ruim, e fui obrigada a usar uns óculos pretos e grossos. E aos 13, quando finalmente convenci o meu pai a me dar lentes de contato, o meu rosto se cobriu de espinhas. Todo o dinheiro que eu ganhava como babysitter ia para pomadas anti-acne,
loções adstringentes e maquiagem corretiva. Num verão, depois que ouvi dizer que a acne era causada por chocolate e refrigerante, abdiquei também da Coca-Cola e dos chocolates. E como se isso já não fosse ruim o bastante, a minha irmã, que teve a sorte de escapar dos fórceps e da acusação de feiura, reparou que os meus dentes da frente estavam acavalando. E de novo, fiz uma campanha familiar para angariar fundos para colocar um aparelho. A coisa triste em todo esse trabalho e esforço é que ele era inútil. Eu não tinha a menor ideia de que, até que mudasse os meus pensamentos mais profundos sobre mim mesma, permaneceria feia. Eu podia me exercitar, usar maquiagem e fazer cachos nos cabelos até a eternidade. Mas pior que a acusação do meu pai era o pensamento virótico que tomava conta de mim, e que me dizia sempre que eu estava destinada a ser o bebê mais feio que ele já tinha visto. Ah, claro, fiz progressos temporários. Consegui diminuir a acne no meu rosto, deixei o meu cabelo crescer e endireitei os dentes, mas sempre havia alguma coisa para reafirmar a velha feiura já conhecida. Meu corpo não tinha outra escolha a não ser seguir o padrão que meus pensamentos já haviam estabelecido. Nessa época, descobri os livros de autoajuda, um encontro inevitável. Qualquer caloura de universidade que se ache ligeiramente parecida com Frankenstein, precisa de todo o empurrão de autoestima que puder encontrar. Comecei com um livro sobre como controlar os pensamentos negativos. Depois outro sobre como começar a conversar com alguém que você não conhece. Aprendi a fazer amigos e influenciar pessoas, a usar o pensamento positivo e a pensar e enriquecer. Todos esses livros mudaram a maneira como eu me sentia em relação a mim mesma, e passei a encontrar algumas coisas de que eu gostava. Mesmo coisas sobre a minha aparência. Eu era alta e magra, por exemplo, e podia comer mais ou menos tudo o que eu queria sem engordar. E o meu cabelo farto era um patrimônio. E a mãe de uma amiga minha disse que eu tinha sobrancelhas perfeitas. Em vez de prestar atenção nas coisas de que eu não gostava, comecei a me concentrar nas coisas de que eu gostava. Como mágica, a minha aparência começou a melhorar. Abdiquei dos pensamentos limitadores, e comecei a ver a minha própria beleza. Quanto menos eu castigava aquela pobre monstrinha no espelho, mais ela se transformava. Quanto menos eu tentava mudar a mim mesma, mais eu mudava. Milagrosamente a minha visão voltou ao normal. Pude finalmente jogar fora os óculos fundo de garrafa e as lentes de contato. O meu rosto não tinha mais espinhas, e depois de anos usando aparelho os meus dentes ficaram certinhos, parecidos com os do restante da família. Na verdade, a única vez em que me senti grotescamente feia foi quando fui visitar o meu pai e a segunda mulher dele. Embora não tenha percebido na época, eu mudava a minha aparência durante aquelas visitas para agradar o meu pai, ou pelo menos eu achava que o agradaria. Hoje sei que ele tinha feito apenas um comentário espontâneo, sem muito peso. Ele não queria me causar mal. Mas por eu não saber disso naquela época, levei esse comentário sobre a minha feiura ao pé da letra, e agia de acordo com ele em todos os aspectos. Mesmo a minha visão ruim, que alguém podia pensar que fosse uma tendência genética, era unicamente criação minha. Ninguém mais na minha família, éramos 5, usava óculos. Todo mundo tinha uma visão perfeita. Da mesma forma, ninguém nunca teve que usar aparelho. Todos tinham dentes perfeitos. Tópico: histórias de experiências pessoais. Daqui para frente, não vou me queixar mais, não vou adiar mais, não vou mais precisar de nada. Neste momento, eu ordeno a mim mesmo abrir mão de todos os limiares, as barreiras imaginárias. Frase de Walt Whitman, poeta norte-americano. A doença é opcional. Eu provavelmente devo ser considerada uma louca de falar sobre isso neste livro. Mas você deve ter percebido que escondi bem esse assunto, no meio de um capítulo já perto do fim. Não é que você já não tenha ouvido sobre isso antes. Que certos tipos de câncer são causados pela raiva reprimida, e que o estresse pode fazer os cabelos embranquecerem da noite para o dia. Mas o que eu vou dizer agora é que estamos sendo levados por um sistema de saúde vaidoso e ganancioso, que nos convenceu de que as doenças são inevitáveis. Não estou atacando médicos, enfermeiros e outros profissionais, 99,9% dos quais são cuidadosos, comprometidos e bem-intencionados. Eles também estão com vendas nos olhos como nós. O que estou sugerindo é que a nossa maneira errada de pensar resultou numa falha geral do sistema. Em vez de ver a doença como um problema, algo a ser corrigido,
nós aceitamos como parte da vida. Todos concordamos com as regras estabelecidas que dizem que não podemos escapar das doenças, que as doenças são naturais. A maioria de nós não pode sequer imaginar uma saúde perfeita. Há muito tempo os nossos cérebros estabeleceram esse falso padrão de percepção. Uma vez que pensemos que não podemos fazer uma determinada tarefa, como desobstruir uma artéria, por exemplo, informamos ao cérebro que ele não pode fazer isso, e ele por sua vez informa aos órgãos e aos músculos. O vírus da nossa consciência limitou a habilidade de usarmos a sabedoria dos nossos corpos. Mas a nossa crença na inevitabilidade da deterioração do corpo parece real, porque acreditamos que ela fosse real por muito tempo. O Dr. Alexis Carrel, um médico francês, vencedor do Prêmio Nobel, demonstrou que as células podem ser mantidas vivas indefinidamente. A pesquisa dele provou que não há razão para que as células precisem se degenerar. Jamais. A educação que recebemos é que não temos nenhum poder, que não sabemos nada, explica Meir Schneider, um homem que curou a si mesmo da cegueira. Mas isso não é verdade. Dentro de cada um de nós está tudo o que precisamos saber. Quando nasceu na Ucrânia, em 1954, Schneider era estrábico e tinha glaucoma, astigmatismo, nistagmo e várias outras doenças dos olhos difíceis de pronunciar. Tinha cataratas tão graves que teve que fazer 5 grandes cirurgias antes de completar 7 anos. A última delas rompeu o cristalino dos olhos dele, e aos 8 anos ele foi declarado completamente cego pelos médicos. Era demais para a medicina moderna. Quando Schneider tinha 17 anos, ele conheceu um garoto chamado Isaac que tinha uma opinião diferente da dos médicos e dos cirurgiões. Isaac, que era um ano mais novo que Schneider, teve a coragem de dizer a ele: se você quiser, pode treinar a sua visão. Ninguém que conhecia tinha esse tipo de fé. Tudo que Schneider ouvirá até então era coitadinho. A família de Schneider, como toda a família boa e solidária, tentou fazer com que ele não criasse muitas expectativas. Claro, tente esses exercícios, disseram eles, mas não se esqueça, você é um garoto cego. Num ano, como Isaac previu, Meir começou a enxergar. Não muito no começo, mas o suficiente para acreditar que talvez aquele garoto de 16 anos soubesse mesmo mais do que os médicos que o classificaram como cego e inoperável. Com o tempo, Schneider recuperou a visão e era capaz de ler, andar, correr e até mesmo dirigir. Hoje ele orgulhosamente possui uma carteira de motorista e trabalha num centro de autocura. As pessoas cegas, diz ele, ficam ainda mais cegas porque não esperam mais ver. Elas são aprisionadas numa categoria. Além disso, ele não podia entender por que uma ideia encorajadora como aquela soava tão estranha para a maioria das pessoas. Quando Barbra Streisand era menina e morava no Brooklyn, ela se apaixonou por filmes. Queria se tornar uma atriz de cinema glamourosa. Infelizmente a mãe dela era viúva e muito pobre, e Barbra não era exatamente uma Grace Kelly. Qualquer orientador educacional teria aconselhado que ela seguisse um objetivo diferente. Afinal, querida, você tem um nariz desproporcional, e, bem, como é que posso dizer isso de uma forma educada? Você querer ser uma atriz como um macaco querer entrar na escola de medicina. Mas a intenção de Barbra era tão forte que acredito que ela tenha manipulado as circunstâncias a seu favor da única forma que podia, manifestando uma voz maravilhosa, que a levou ao estrelato primeiro na Broadway e depois nos filmes. Revire os olhos e me chame de louca, mas o fato é que ninguém mais na família de Barbra sabia cantar. Ninguém tinha nenhum talento musical. Tópico: a matéria não controla você. Você controla a matéria. Nós preferimos nos arruinar do que mudar. Nós preferimos morrer com os nossos medos do que aproveitar o momento e deixar as nossas ilusões morrerem. Frase de W. H. Auden, poeta anglo-americano. Quando Terry McBride tinha 22 anos, ele rompeu um disco da coluna vertebral trabalhando numa construção. Depois de um ano indo a quiropráticos, osteopatas e usando relaxantes musculares, ele decidiu aceitar a sugestão de um cirurgião ortopédico fazer uma fusão espinhal. Eles me disseram que eu ficaria no hospital por algumas semanas, em casa por mais algumas semanas, que usaria um colete por 6 meses, mas que depois disso tudo ficaria novo em folha, explicou McBride numa palestra que assisti. 2 dias depois de ir para casa, McBride teve uma febre altíssima e foi levado de volta ao hospital às pressas, e lá os médicos constataram que
De alguma maneira, ele havia contraído a bactéria E. coli durante a cirurgia. Durante o ano seguinte, McBride passou por 8 procedimentos cirúrgicos para tentar debelar a infecção que se espalhava pela coluna. Na 5ª cirurgia, teve que ser transferido para o hospital da Universidade de Washington, onde era uma verdadeira celebridade. Eu tinha o pior caso de osteomielite que eles já tinham visto. Numa noite, antes de mais uma cirurgia, a equipe médica do hospital entrou no quarto dele com uma expressão sombria. Eles tinham feito exames de imagem mais precisos que mostravam que a infecção não estava mais apenas na coluna, mas tinha se espalhado pelo abdômen, pela pelvis e pelas pernas. Para tentar detê-la, eles teriam que fazer uma cirurgia muito invasiva. Dessa forma, a infecção seria debelada, mas ele perderia os movimentos da perna direita. Naquela época eu já estava estudando com um dos grandes metafísicos de todos os tempos, John Wayne, e quando, num dos filmes, alguém disse ao personagem dele que tinham que lhe cortar a perna, ele respondeu, vá em frente. Observou McBride. Mas aí os médicos disseram que se a infecção fosse ainda pior do que eles pensavam, poderia ser que ele perdesse também os movimentos da perna esquerda, e o controle dos intestinos e da bexiga, e também havia uma boa chance de ele ficar sexualmente impotente. Para ser bem sincero, disse McBride, foi aí que eles erraram. Eu não sei quanto a vocês, mas cheguei a este planeta como um garotinho feliz que gostava de mim mesmo. Mas não levou muito tempo para que eu aprendesse que as pessoas que tinham alguma espécie de autoridade sabiam mais de mim do que eu mesmo. Aprendi que tinha que prestar atenção e que os professores me diriam se eu era um bom aluno ou não, e que eram os professores de educação física que decidiriam se eu tinha habilidades atléticas ou não. Aprendi muito cedo a olhar para fora de mim mesmo para saber quem eu era. Eu estava disposto a lhes dar uma perna, continuou McBride. Mas quando aqueles médicos começaram a insistir que não havia jeito de eu sair inteiro daquela cirurgia, decidi, bem naquele momento e lugar, que ninguém ia me dizer quem eu era. Decidi naquela noite que nunca mais ia deixar ninguém com o nome num crachá determinar o meu destino. Foi aquela noite que mudou a vida de McBride para sempre. Ele, que tinha estudado os princípios espirituais, anunciou a todos naquele quarto, a equipe de 5 médicos, a mulher e a filhinha de 2 anos, que havia uma força no universo, e que ele a usaria para ficar livre, saudável e perfeito. Na primeira vez em que ele disse essas coisas, todo mundo falou, isso mesmo, agarre-se aos seus sonhos. Mas depois de 10 cirurgias, as pessoas começaram a pedir que ele encarasse a realidade, que parasse de focar a atenção nas prioridades, pequenas e egoístas dele. Estávamos falando de prioridades pequenas e egoístas como querer ter um corpo saudável, e uma coluna forte o suficiente para que eu pudesse carregar a minha filha no colo. Prioridades pequenas e egoístas como ir ao banheiro sem uma bolsa coletora, disse ele. Algumas pessoas começaram a sugerir que talvez uma saúde perfeita não fosse o plano de Deus para mim. Mesmo sendo um homem temente a Deus, eu não podia aceitar a ideia de que merecia 18 cirurgias. Talvez eu tivesse pecado bastante para umas 5 ou 6, mas não para 18, explicou McBride. Pediram que ele conversasse com o psiquiatra do hospital, que lhe disse, e hora de você tirar esses óculos coloridos. Você acha que para ser um homem é preciso que você fique de pé, para lutar na guerra como seu pai fez. Mas é hora de você trabalhar junto comigo para aprender a aceitar que você vai passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas. E mostrou a ele o parecer da equipe médica sobre o caso. A doença de Terry McBride é incurável. Ele vai ter deficiências permanentes e terá que fazer cirurgias constantes pelo resto da vida. Mas eu não sou esse relatório, insistia McBride. Eu não sou o meu passado. Há um poder em mim. Vivo no universo espiritual, e as leis espirituais podem me libertar. Você não acha que se o seu corpo tivesse que ser curado isso já teria acontecido? Perguntou o psiquiatra. Mas McBride se recusou a desistir. Acabou tendo que fazer 30 cirurgias em 11 anos e usar uma bolsa de colostomia. Durante todo esse tempo, continuava a afirmar que saúde e integridade física eram o destino espiritual dele. Finalmente, muito tempo depois que a maioria de nós já teria desistido, ele saiu do hospital como um homem forte, independente e perfeito. Hoje ele viaja pelo país inteiro falando sobre a jornada que trilhou,
ensinando às pessoas a verdade sobre a divina magnificência delas mesmas. Como ele diz, nós já somos livres. O infinito poder de Deus vai subjugar a nossa crença nas doenças, em que foi isso que escolhemos para nós. Podemos mudar as nossas crenças para saúde, amor, alegria, paz. É hora de reivindicarmos a nossa unidade com Deus e andarmos firmes pela vida. Você é Deus, e essa é a verdade que vai libertar você. Tópico: o método. Não há limites para o nosso ser, exceto aqueles em que você acredita. Frase de Seth, professor desencarnado, recebido por Jane Roberts. Como não temos acesso aos microscópios de Masaru Emoto e aos assistentes dele, vamos causar efeito na matéria reproduzindo uma experiência que você deve ter feito na escola: plantar feijões. O Dr. Larry Dossey, em vários livros sobre a oração, detalhou a exaustão estudos científicos bem precisos que provam que colocar intenção no resultado físico particular afeta tudo, desde sementes de centeio a mulheres com câncer de mama. Material necessário: uma caixa de papelão para ovos, um pouco de terra adubada, grãos de feijão. Instruções: plante 2 feijões em cada um dos espaços da caixa de papelão e coloque perto de uma janela. Regue as mudinhas a cada 2 dias e faça uma intenção consciente: com a minha energia inata, quero fazer com que os feijões do lado esquerdo da caixa cresçam mais rápido que os do lado direito. Anote as suas observações pelos próximos 7 dias. E voilá! No fim da semana, você vai ver indícios precisos de que a sua intenção se manifestou. Nesse meio tempo, você pode fazer uma experiência com o que os cientistas chamam de cinesiologia aplicada. Pode parecer complicado, mas é apenas um método elementar de testar como seu corpo reage a declarações positivas e negativas ditas em voz alta. O Dr. John Goodhart foi um dos pioneiros da cinesiologia aplicada na década de 1960. Quando ele descobriu que os músculos rapidamente se enfraquecem quando o corpo é exposto a substâncias tóxicas e ficam mais fortes quando na presença de substâncias terapêuticas. Na década seguinte, o Dr. John Diamond descobriu que os músculos também respondem a estímulos emocionais e intelectuais. Toque com ponta do polegar a ponta do dedo médio de cada uma das mãos para formar 2 anéis. Agora junte os 2 anéis. Empurre os dedos do anel da mão direita com firmeza contra a mão esquerda, fazendo pressão suficiente para manter os dedos juntos. Perceba o que está sentindo. Agora diga o seu nome em voz alta: o meu nome é fulano de tal. Ao mesmo tempo, faça a mesma pressão. Como você não vai dizer o seu nome errado, essa declaração vai fazer as suas mãos continuarem firmes e fortes. Agora diga: o meu nome é Julia Roberts ou George Clooney. Mesmo que você faça a mesma pressão de antes, os dedos vão se separar. Tente várias declarações verdadeiras e falsas até que você consiga romper o equilíbrio. Se o círculo se mantém, isso indica uma resposta positiva. Se os dedos da sua mão direita são capazes de quebrar a conexão dos dedos da mão esquerda, a resposta é: sem essa, esse não é você. Essa ferramenta não só é efetiva para receber conselho do seu próprio corpo, como também é muito útil para testar como seu corpo reage a diferentes declarações, como por exemplo: sou um grandíssimo idiota. Sou amoroso, apaixonado, pacífico e feliz. Odeio o meu corpo. Sou forte e poderoso. Relatório da experiência número 6. Princípio: o princípio do super-herói. Teoria: os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria. Pergunta: é possível afetar o mundo físico com a minha atenção? Hipótese: se eu focar a minha atenção em feijões germinados, eles vão crescer mais rápido. Tempo necessário: 7 dias. Abordagem: vou focar a minha atenção em feijões germinados. Vou enviar a eles vibrações positivas e influenciá-los com minha energia. Não esqueça de fazer suas anotações sobre essa experiência, data e hora para início e fim. E se quiser, anote suas observações. Boa experiência! Experiência número 7. Tópico: o princípio do controle de peso. Os seus pensamentos e a sua consciência fornecem a estrutura do seu corpo físico. O seu corpo é simplesmente uma expressão viva de como você vê o mundo. Frase de Carl Frederick, autor de Est. Playing the Game, The New Way. Tópico: a premissa. O meio ambiente no qual você vive reage aos seus pensamentos e às suas emoções. Para provar isso de maneira bastante clara, você vai usar uma balança que está no seu banheiro. E,
Nessa experiência você oferece o seu corpo à ciência. Mas não se preocupe. E apenas por 3 dias. De acordo com um estudo da Universidade de Cornell, algo em torno de 90% das pessoas pelo menos estão tentando fazer uma coisa só: emagrecer. Para aqueles 2 ou 3 grandes sortudos que estão tentando engordar, bem, vocês também podem esperar um aumento de saúde e vitalidade. A comida que você come, como tudo mais no mundo, está infundida de energia, e, ao trabalhar com ela em vez de lutar contra ela, como a maioria de nós faz na nossa obsessão de perder peso, você vai facilmente emagrecer 1 quilo ou 2 sem fazer absolutamente nada. A premissa específica para essa experiência é que a energia fornecida pela comida que você come é afetada pelo que você diz e pensa. Essas coisas no prato do jantar não são porções de ingredientes estáticos, mas pedaços de energia dinâmica que captam cada uma das suas intenções. E ainda que os nutricionistas não consigam qualificar exatamente os seus pensamentos para incluí-los nos rótulos dos alimentos, talvez devessem fazer isso, se querem mesmo fazer uma medição precisa do que aquele prato de feijoada ou de macarrão significa para a sua saúde. A energia dos seus pensamentos está sendo ingerida juntamente com o cálcio e a vitamina D. Se você ainda não viu, veja o documentário de Tom Shadyac, I Am. O filme inteiro é incrível, mas para os propósitos dessa experiência, preste muita atenção na cena onde Shadyac, um famoso diretor de Hollywood, visita um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, que estuda o estresse e a energia humana. Em primeiro lugar, Colin McCrary, diretor de pesquisa do instituto há muitos anos, coloca eletrodos numa tigela de iogurte. Embora o iogurte seja amplamente visto como uma massa inerte, McCrary usa os eletrodos para demonstrar que ele reage aos pensamentos e às emoções de Shadyac. O ponteiro no aparelho medidor de reações oscila bastante quando lhe fazem perguntas sobre o fim do seu primeiro casamento, e quase sai do visor quando o diretor fala do seu advogado, com quem assumiu ter assuntos pendentes. O iogurte, sem ser tocado por Shadyac de forma alguma, foi capaz de ler as emoções dele. Quando ele trouxe a atenção de volta para o presente, de volta para a sala, o ponteiro ficou parado. Nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas temos provas irrefutáveis de que as emoções humanas criam um campo de energia bem real, ao qual outras formas de vida se sintonizam, diz McCrary. Então pense nisso. Quantas vezes você já disse ou pensou algo parecido com o que se segue? É muito difícil emagrecer. É só eu olhar para um pedaço de torta de chocolate que engordo. O meu metabolismo é lento. Pensamentos como esses não só fazem você se sentir péssimo, mas eles certamente afetam o seu corpo e o que você come. Nos anos 1960, Clive Baxter, um ex-agente da CIA, ganhou as manchetes de jornais quando descobriu que as plantas percebiam as intenções humanas. Em 1966, depois de se aposentar da CIA, Baxter começou a montar o que ainda é considerado o maior detector de mentiras do mundo. Numa noite, sentado no seu escritório em Nova York, ele resolveu prender um galvanômetro a uma planta. Era só uma brincadeira, alguma coisa para matar o tempo. O que ele descobriu foi que a planta que a secretária dele tinha trazido para decorar o escritório reagia não só a agressões físicas. Ele mergulhou as folhas no café quente e queimou-as com um fósforo, mas também a cada um dos seus pensamentos e emoções. Ele ficou chocado e sentiu como se quisesse sair correndo pelas ruas e gritar para o mundo: as plantas são capazes de pensar. Em vez disso, mergulhou numa investigação meticulosa para estabelecer como as plantas reagiam aos pensamentos. Usando um polígrafo altamente sofisticado, ele foi capaz de provar que as plantas, todos os tipos de plantas, reagiam aos pensamentos e às emoções humanas. Ele testou dezenas de variedades, até umas que comemos diariamente, e descobriu que elas reagiam aos sons que eram inaudíveis para os ouvidos humanos e a comprimentos de ondas das luzes infravermelha e ultravioleta, que são invisíveis ao olho humano. O biólogo vienense Raoul Francet, que morreu em 1943, antes que essa aparelhagem sofisticada estivesse disponível, já tinha sugerido que as plantas constantemente observavam e registravam acontecimentos e fenômenos dos quais nós, humanos, aprisionados à nossa visão de mundo antropocêntrica, não sabíamos nada. Mas por que isso é relevante para a balança no nosso banheiro? A maior parte das toneladas de comida que consumimos anualmente vem das plantas.
é quase sempre processada e misturada até que se torne irreconhecível, mas grande parte da nossa comida um dia já foi uma planta sensível e viva, e o restante da comida vem dos animais, que, claro, também captam energia das plantas. Então, praticamente toda comida, bebida e remédio que nos mantém vivos são derivados das plantas que, como Baxter e muitos outros cientistas que vieram depois dele, provaram ser capazes de ler os seus pensamentos. Você entende o que estou dizendo? O que você diz e pensa sobre si mesmo, sobre seu corpo e sobre a comida que come tem tudo a ver com a saúde que vai ter contar calorias e gorduras ingeridas com um cuidado meticuloso pode muito bem ser o principal obstáculo entre você e o seu peso ideal. Tópico: a luta da comida. Quanto mais obcecado alguém é em ser magro, mais dificilmente ele conseguirá isso. Frase de Augustin Burroughs. Dietas são o nosso maior inimigo. Elas fazem você se tornar paranoico, maluco e gordo. Não é preciso ser um grande cientista para perceber que as dietas não funcionam. Então, por que insistimos em nos privar de alimentos e disciplinar a nós mesmos em nome das dietas quando elas obviamente não servem para nada? Pense nisso. Se você vai pegar o seu pagamento e o seu chefe diz, me desculpe, mas nós decidimos não pagar você nessa semana, você continuaria a trabalhar, semana após semana, esperando que algum dia ele mude de ideia? A maioria de nós tem uma relação complexa com a comida. Um retrato disso é a indústria das dietas, que fatura 60 bilhões de dólares por ano. Em vez de apreciar o potencial nutritivo dos alimentos que mantêm a nossa vida, nós temos medo deles, os desprezamos e os culpamos pela imagem que vemos no espelho. Alguém disse aí uma relação de amor e ódio? Quanto mais você irradia energia negativa sobre si mesmo, e passa o tempo querendo emagrecer, a única coisa que consegue é negatividade, insatisfação e um desejo constante de perder peso. Esse não é só o tipo de pensamento contraprodutivo, mas também mantém você preso ao corpo que tem agora. O seu corpo é o barômetro das suas crenças. As suas células captam tudo o que você diz e pensa, e fazendo comentários desabonadores sobre os seus braços compridos, ou sintonizando no mesmo pensamento de sempre sobre o pneu de caminhão em volta da sua cintura, você os está registrando nos músculos, nas glândulas e nos tecidos do seu corpo. Isso pode chocar você especialmente se você passa a maior parte do seu tempo acordado silenciosamente alfinetando a si mesmo sobre a sua feiura, gordura, celulite e etc. Mas o estado natural do seu corpo é saudável. Ele pode se curar e se regular sem que você faça nada. Mas quando fica em cima dele e conta calorias o tempo todo, você não permite que o seu corpo mude. Tópico: histórias de experiências pessoais. O nosso corpo é um cristal que anda. Nós acumulamos energia eletromagnética. Podemos receber, podemos transmitir, podemos estocar energia eletromagnética. Frase de Dr. Norman Shelley, médico holístico e neurocirurgião americano. Quando Alan Finger, um famoso professor de yoga, era adolescente, ele perdeu 50 quilos em... Bom, você está sentado? Um mês. Isso mesmo, eu disse um mês. Depois de estudar na Índia, o pai dele, Mani Finger, trouxe de lá uma sequência de exercícios respiratórios muito poderosos que ensinou ao filho, que estava acima do peso. Em apenas um mês fazendo os exercícios de respiração, que é uma maneira de movimentar a energia, Alan perdeu 50 quilos. Sei o que você está pensando. Isso é impossível, não pode ter acontecido. Deixe-me interromper você aqui. Pensamentos como esse, pensamentos que zombam das infinitas possibilidades do universo, estão o tempo todo no seu caminho. Para mudar a sua energia, você tem que mudar a sua maneira de pensar. A palavra impossível não deve fazer parte do seu vocabulário. Uma amiga minha vem tentando emagrecer há provavelmente uns 30 anos. Ela tentou de tudo, inclusive exercícios e dietas que pregavam a ingestão de minúsculas quantidades de comida. Nada funcionou. Ela finalmente foi fazer uma consulta com um especialista em técnica de libertação emocional, mesmo que estivesse ligeiramente relutante em acreditar que algo tão simples quanto apertar alguns pontos de determinados meridianos do corpo pudesse fazer com que vencesse a batalha com a balança que travava há tantos anos. Mas estava desesperada. Em apenas um mês, desbloqueando a energia estagnada, ela perdeu todos aqueles quilos insistentes. Foi capaz de manter o peso e ainda hoje não engordou. Como aconteceu com Alan Finger,
que perdeu quase 50 quilos em apenas um mês. Você pode ler mais sobre isso em Briefing Space, o livro que ele escreveu com a professora de yoga dele, Katrina Rekha. O que você tem a perder em acreditar que é isso possível? Eu também recomendo enfaticamente um livro chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, um biólogo celular que dava aulas na Universidade de Stanford. Ele descobriu que, apesar do que nós acreditamos, os nossos corpos são influenciados mais pela energia e pelos pensamentos que temos do que pelo nosso DNA. Lipton conta uma história sensacional sobre dois grupos de pacientes com problemas no joelho. O primeiro grupo se submeteu a uma complicada cirurgia. O segundo grupo acreditou que eles também tinham feito a cirurgia, mas o médico que estava fazendo aquela pesquisa fez apenas uma incisão nesses pacientes e não os operou de verdade. Portanto, não houve nenhuma alteração nos joelhos deles. Ambos os grupos, no entanto, obtiveram melhoras. As pessoas de ambos os grupos, dentro de pouco tempo, eram capazes de andar, jogar basquete e fazer todas as coisas que sempre fizeram antes de terem uma lesão nos joelhos. Essa é a história mais fantástica que já ouvi sobre o efeito placebo, e deve servir de prova suficiente para o fato de que você precisa se ver magro e maravilhoso. Que se danem os pensamentos negativos. Tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir, como a experiência número 5 demonstrou. Então, se você focar em ser gordo e precisar fazer uma dieta, é essa realidade que vai se expandir na sua vida.